Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que nós vamos rezar hoje, tirado do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 7 ao 14, narra aquela bela experiência do encontro entre o profeta Elias e a viúva de Sarepta de Sidônia. O profeta havia profetizado que durante 3 anos e 6 meses não iria chover no território de Israel. E o próprio Deus encarregou-se de sustentar o profeta nesse período de seca, de fome, de crise financeira e alimentícia em Israel, mandando ele morar próximo à fonte de Carite. Mas ao secar também essa fonte, Deus ordenou que ele fosse a Sidônia, a Sarepta, na região da Sidônia, onde uma viúva haveria de sustentá-lo. E nós sabemos que as viúvas em Israel era uma das classes sociais, viúvas e órfãos, era a classe social mais empobrecida de Israel. Não tinha praticamente nada. Viviam da piedade dos outros. E ao chegar na casa da viúva, Elias, percebendo que ela estava juntando lenha e entrando dentro de casa, ele então disse assim para ela: preste atenção. Elias pôs-se a caminho para Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Chamou e disse: por favor, vá buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. Indo ela buscar a água, gritou-lhe Elias: traz-me também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar isto para mim e o meu filho, a fim de que comamos e depois morramos. Elias replicou: não temas, volta e faz como dissestes, mas prepara-me antes com isso um pãozinho, traze-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e o teu filho. Porque eis o que diz o Senhor Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre a face da terra. Palavra do Senhor. Vejam bem o que esse texto belíssimo nos ensina. É evidente que o texto lido, o tempo não nos permite explorar toda a riqueza desse texto. Mas nesta oração, nesta manhã de oração, Deus nos ensina 2 coisas nesse texto, meu querido irmão, minha querida irmã. Primeiro, a confiar na sua palavra. É preciso confiar na palavra de Deus. Nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, o profeta Elias nos ensina a confiar na palavra de Deus. Ele dá essa garantia para nós, como deu essa garantia para a viúva. Ela estava ali com um restinho de farinha e um restinho de óleo, dizendo: eu estava justamente indo preparar 2 pães para mim e para o meu filho.
Justamente isso. Depois a gente vai comer e morrer. Elias disse para ela: faze como você disse, mas prepara primeiro o pão para mim. Depois você prepara para o seu filho. Porque não vai faltar a farinha na sua panela, nem o azeite na sua ânfora. É o Senhor que garante isso. Então, nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que o texto nos ensina hoje. E a confiar também. A confiar. Olha só que beleza que esta passagem nos ensina. Confiar na palavra e também priorizar Deus na nossa vida. O que Elias ensina aqui é esta viúva a dar prioridade a Deus. E às vezes no momento de crise, de dificuldade, de sofrimento, a primeira coisa que nós fazemos é cortar Deus da nossa vida. Meu irmão, você tem confiado na palavra de Deus? Você tem priorizado Deus na sua vida? Se tem feito isso, com certeza, a farinha não vai lhe faltar e nem o azeite cessará na sua mão. Porque Deus encherá o vazio do nosso coração e também da nossa mesa. Pai do céu, em nome de Jesus, derrama sobre esse irmão e essa irmã a vossa graça generosa. Enche o nosso coração com o óleo do teu Espírito e sacia-nos com teu pão espiritual, não permitindo faltar na nossa mesa o pão material. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.